Olá, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso curso de raciocínio lógico. Eu, professor Douglas Léo, nós vamos passar momentos incríveis aqui, vai ser muito legal, muito divertido e vamos conhecer muita coisa interessante. E eu aposto que você também vai perceber muita coisa que você deixou para trás nesse curso, beleza? Me sigam aí na rede social, tá? @DouglasLeo47 ou @DouglasLeoOficial. Então lá estou sempre colocando lá uma dica ou dizendo um curso ou um ao vivo, uma live, qualquer coisa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso de raciocínio lógico, beleza? De olho na tela, vamos lá? Teoria de conjuntos. Professor, olha aqui para mim. Por que começar com teoria de conjunto? Bom, para quem não sabe, lá no século IV a.C., Aristóteles, ele não inventou a lógica, ele simplesmente fez uma tradução da linguagem matemática para uma linguagem lógica, que foi uma linguagem própria chamada de linguagem formal. Correto? Conhecida também como a lógica bivalente, tá bom? Então, olha que interessante, muita gente hoje estuda raciocínio de uma forma não tão eficiente. Por quê? Porque não conhece a base, não conhece a estrutura do que foi criado. Então, quando você vê no edital assim, estrutura lógica, a pessoa fala, mas que diabo é estrutura lógica? Estrutura lógica quer dizer, é a estrutura que vem da teoria de conjunto. Por isso que muita gente não aprende o raciocínio da forma correta, porque simplesmente passa por cima das teorias de conjunto e não entende o porquê que acontece, tá bom? Então nós vamos ver exatamente essa parte de conjunto. Então, de olho na tela. Teoria de conjuntos. Querido aluno, você sabia que a teoria de conjuntos é a base do entendimento da lógica? Vocês verão que os símbolos lógicos são apenas uma versão diferenciada dos símbolos matemáticos. União, intersecção, está contido, tem a diferença, blá, 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 blá. Então, olha só que interessante, muita gente nunca percebeu isso. Na matemática, a intersecção é representada por um símbolo de ferradura. Olha só que legal. A intersecção com B, perfeito? Na lógica, ela sofreu uma pequena mudança, porém tem o mesmo significado, ó. Por que você acha que o E é esse símbolo para baixo aqui? É só porque o da intersecção também é para baixo. Enquanto a matemática usa a ferradura, a lógica usa esse acento circunflexo aí para determinar que é uma intersecção. Quer dizer, então, que tanto na matemática quanto na lógica, esses símbolos significam intersecção? Sim. Aqui significa uma intersecção. E a intersecção são os elementos comuns. Para você que já viu lógica e sempre tá aí o E, é a mesma coisa, tá? Intersecção de elementos aí, são os elementos comuns. Na matemática, esse símbolo aqui, ó, que é o U, tá? É o símbolo da união, certo? União. Aí a lógica usa esse Vzinho para cima, que é a mesma coisa, que significa o ou. União, gente, quer dizer ou uma coisa ou outra e provavelmente ambos, né? Então aqui você está numa união inclusiva. Por que a união inclusiva? Porque ele conta ou A ou B e provavelmente a intersecção. Então, inclusiva é quando tem a intersecção. Perdão, a intersecção. E o outro, o ou exclusivo, que é conhecido por muita gente como ou. Mas você que vai para o CESP, depois a gente vai comentar sobre esse negócio de ou e o ou, tá bom? Só se liguem no movimento aí. E a lógica usou mesmo, com tracinho embaixo, só para separar e dar nome de união exclusiva. União exclusiva quer dizer ou uma coisa
ou outra. Ou Maria viaja de ônibus ou de avião. Ou seja, não há intersecção. Não há intersecção. Ué, professor, então quer dizer que eu já estudei lógica na minha vida? E como? Você estudou lógica a vida inteira. O problema é que você não usou os símbolos lógicos, e sim os símbolos matemáticos, né? E depois nós vamos falar sobre cada um deles. Olha esse símbolo aqui, ó. A está contido em B. Tá vendo? Na matemática é a ferradura deitada, né? A está contido em B. Na lógica é A então B, que é o conectivo se então, que você vai aprender. Quem já viu, já sabe que a seta significa o se então. Quer dizer, professor, que o está contido e o se então é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Olha aqui, ó. A está contido em B. Isso é uma inclusão de conjuntos. Inclusão de conjuntos. Por isso que na lógica você lê assim, ó. Se é pernambucano, então é nordestino. Sabe por quê? Porque o estado de Pernambuco está contido na região nordeste do Brasil. Por isso que quando você vê o símbolo está contido, é o mesmo se então. O está contido é o símbolo lógico, é o símbolo matemático, e a setinha, que é chamado de se então, é o símbolo lógico, mas é a mesma coisa. O desenho é o mesmo, ó. Se você for desenhar, o conjunto P está contido no conjunto N, é a mesma coisa que você lê, se P, então N, então é a mesma coisa. Então é importante, olha aqui para mim, é importante você entender que esses símbolos lógicos, ninguém inventou nada, ele só foi modificado. Imagina essa situação, tua esposa ou teu marido chega todo dia na tua casa e fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí um belo dia ele ou ela, né, tanto faz, chega pra você e fala, I love you. Aí você, oi? O que você falou aí pra mim? Aí ele fala bem assim, não, eu te falei eu te amo, mas em outra língua. Então foi isso que Aristóteles fez, transformou a linguagem matemática numa linguagem lógica. Ele criou o símbolo. Ele foi tão esperto que ele pegou o símbolo intersecção e só modificou ele um pouquinho, fez um regimezinho, puf, virou esse aqui, ó. Aí o símbolo união, que é a ferradura para cima, ele fez outro regimezinho, puf, virou isso aqui. O está contido, que é a ferradura deitada, ele pegou, esticou, virou uma seta. Então, na verdade, vocês já viram lógica a vida inteira. Na verdade, vocês respiram lógica no dia a dia. Então, muita gente não percebe essa ligação. Mas você, nesse curso, você vai ver que tem lógica e tudo que você faz no seu dia a dia está inserido nessa matéria. Então, Aristóteles não criou nada, ele simplesmente fez uma transformação, uma situação. Aí, por que até hoje é sustentado essa lógica? Porque vem da onde? Da matéria da base, que é a matemática, né? Álgebra. Por isso que ninguém consegue derrubar, porque é uma coisa lógica, perfeito? Vocês vão ver isso passo a passo, detalhe por detalhe, para você entender basicamente como é que funciona esse mundo, em que, principalmente, o CESP, ele está fazendo uma interligação entre os símbolos lógicos e os símbolos matemáticos. Então, olha que interessante, né? Que as pessoas às vezes não percebem. Quer ver? Ó? Olha para a tela aqui. Imagina se o CESP faz isso, ó. A está contido em B união C. Olha que legal isso, ó. Então, A está contido, B união C. Aí vem o CESP e pergunta se isso aqui vai ser igual, né, ou equivalente a A, então, B ou C. A resposta é sim, está certo. Cuidado que o CESP pode fazer isso com vocês, tá? O está contido na matemática é o se então da lógica. A união da matemática é esse símbolo aqui da lógica, é a mesma coisa. Então você vê que esse cara é idêntico a esse daqui, tá vendo? Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a banca vai fazer essa tradução da linguagem matemática para a linguagem lógica. É a mesma coisa quando eu falo assim, ó.
que não é um certo escrever, né? Eu te amo, mas vou escrever assim. Eu te amo é equivalente a I love you. Sacou? Que é simplesmente uma tradução de linguagem. Aqui está no nosso portinhol, né? Que não, o certo não é eu te amo, é amo-te, né? Mas eu deixei assim, eu te amo, para ficar bem bonitinho, né? Ó, no portinhol e aqui na língua inglesa, né? Aí, ó, no inglês. Então, na verdade, olha aqui para mim, na verdade, o que acontece entre o raciocínio lógico e a matemática é a mesma coisa que acontece na tradução da linguagem de um país para outro, né? De português para inglês, de inglês para português. Então, na verdade, é só você se adaptar a falar I love you, I love you, I love you. A pessoa que está do seu lado vai entender que você está dizendo que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, é isso. Agora, quando você chega a falar uma frase para uma pessoa que a pessoa nunca ouviu na vida, ela vai falar assim, oi? Ela vai ficar assim, tentar entender o que acontece. Então, tudo que nós vamos ver aqui em lógica, você já viu em algum momento da sua vida na matemática, mais especificamente em teoria de conjuntos. E eu costumo dizer para todo mundo que a base da lógica é teoria de conjunto. Então, quer dizer que quando você vai construir uma casa, primeiro você faz a base. Você abre um buraco, vai lá, joga concreto, ferro, você está construindo uma base sólida, né? Agora, você imagina se você vai construir uma casa e já começa nos tijolinhos. Sabe o que vai acontecer? Uma hora vai desmoronar tudo. É o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas que estão estudando raciocínio lógico. Começa a estudar raciocínio lógico pelos tijolinhos. Esquece de cavar o buraco. E no nosso caso, cavar o buraco significa fazer uma bela revisão de teoria de conjuntos, porque ela é a sua base. Olha que interessante, é a base e é a base da lógica. Então, você só pode colocar tijolinho em cima de tijolinho a partir do momento que você criar essa base. Significa teoria de conjunto, vocês vão perceber, tudo tem lógica, tudo. Até quando o gato late, o cachorro mia, tem lógica. Que é interessante, que a gente vai conversar muito sobre isso daí, beleza? Volta para a tela. Então, queridos, então a tradução da matemática para a lógica, basta você entender que o símbolo ou é o mesmo da união, o e é o da intersecção, o ou tem o tracinho embaixo, e o está contido é o se então. Olha que legal. Então, você já sabe o que os esperam, né? Bom, e esse outro, o se e somente se? Gente, o se somente se é da lógica, correto? Se somente se significa que o conjunto A, deixa eu ver aqui, o conjunto A está contido no B e o conjunto B está contido no A. Sabe o que significa quando o conjunto A está contido no B e B está no A? Significa que os conjuntos têm o mesmo tamanho. Os mesmos elementos de A são os mesmos elementos de B, correto? Olha, ó, você vê que o A está contido em B. Traduzindo, A, então B. Professor, está contido é sempre o sim, então? Sempre, sempre. E o B está contido em A. Então, é B, então A. Então, note-se, o A leva a seta para B e o B leva a seta para A. Então, a seta vai e volta. Ele vai de A para B e volta de B para A. Por isso que é o se, somente se, dito que é a dupla inclusão, tá? É uma dupla inclusão. Dupla inclusão. Por enquanto, eu só quero mostrar para vocês que não são, olha aqui para mim, que esses símbolos lógicos que vai aparecer, o acento circunflexo para baixo, o mesmo acento virado para cima, o mesmo acento com tracinho embaixo, a setinha, que eu gosto de fazer assim, ó, a setinha, tá? Para a esquerda ou para a direita é o se, então, e a dupla setinha é o se, somente se significam que são símbolos lógicos criados a partir dos símbolos matemáticos e significam a mesma coisa. Do mesmo jeito, não vai alterar, beleza? Volta para a tela. Então tá aí. Intersecção, união, união exclusiva, o está contido e o duplo está contido. Ok. Então vamos lá.
Os símbolos matemáticos, união, olha aí, ó, uma breve historiazinha, união, intersecção e está contido, sofreram mudanças em sua forma, correto? Mas continuam significando a mesma coisa. Exatamente, quer ver, ó? A união B é equivalente a A ou B, só mudou o símbolo. A intersecção B é equivalente a intersecção B, correto? A está contida em B é a mesma coisa que A, então B. A união B com tracinho embaixo é a união exclusiva. É a mesma coisa que A ou B. Tá vendo aí, ó? E o se somente se é o A está contido em B, blá, 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 blá. Então, volta aí, fica aí, ó. Então, todos nós já vimos lógica na vida, quando estudamos teoria de conjuntos. Interessante, não? Então, faremos uma bela revisão de operações com conjuntos para facilitar o aprendizado da lógica. Resumindo, raciocínio lógico nada mais é do que a base teórica da teoria de conjuntos. Olha que interessante. Então, vamos lá? Operações com conjuntos. Tudo na vida é conjunto. União, intersecção, diferença. Tudo vai fazer parte disso aí. Quando falamos de operação, lembramos logo de adição, subtração, divisão, multiplicação entre números. É possível também operar conjuntos. E essas operações são chamadas de união, intersecção, diferença, está contido e blá, blá, blá. Quer ver, ó? Essas operações recebem nomes diferentes, como união de conjuntos, quando você soma todos os elementos. União de conjunto é uma soma de todos os elementos. Intersecção de conjuntos, que são os elementos comuns. São aqueles elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Diferença de conjunto é quando os elementos têm num conjunto, não tem no outro, tá? E conjunto complementar é quando você tem um conjunto dentro de outro conjunto. A está contido em B. Aí você tem um conjunto complementar. Todas essas operações são representadas por símbolos diferentes. Veja a representação de cada um deles. Então, a gente vai ver a representação. Ok. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos, representado por ou as chavinhas sem nada dentro, ou por uma bolinha cortada. Você jamais pode fazer isso, ó. Se você fizer isso, está errado. Aí vira um conjunto unitário, porque o conjunto vazio está dentro de todos os conjuntos. Olha aqui a informação, ó. O conjunto vazio, que é a bolinha cortada, está contido em todos os conjuntos, correto? Então, em todos os conjuntos tem um conjunto vazio. Conjunto universo. Gente, o conjunto universo é o total. Se fosse em probabilidade, o conjunto universo seria o espaço amostral. Então, o conjunto universo é um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto. O conjunto universo é representado pela letra U, só pela letra U de universo, tá? Mas pode ser qualquer letra. Aqui existe uma representação só para ficar na literatura, mas você pode colocar universo como sendo qualquer uma letra, tá? Então, na sequência, não mais daremos o conjunto universo. Ótimo, beleza. Vamos lá. Olha só. Vamos falar de cada um deles separadinho, bonitinho aqui, que a gente está fazendo em relação a isso, ó. Quando queremos a intersecção de dois conjuntos, é o mesmo que dizer que queremos os elementos que ele tem em comum. Então, intersecção são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou dos 3 conjuntos, ou dos 4 conjuntos, depende da quantidade de conjuntos que nós temos, né? Então, vamos lá. Elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elementos do conjunto B. 5, 6 e 7. Opa! A intersecção é representada matematicamente pelo símbolo ferradura para baixo. Então, quando você tem a ferradura para baixo, você tem a intersecção com B, que na verdade são os elementos de A e B. Olha aí, ó. A e B.
Por isso que a lógica vem e fala A e B. Tá vendo? Porque toda vez que aparecer esse símbolo para baixo, tanto na matemática quanto na lógica, significa que é o E. E pertence aos dois, ao conjunto A e ao conjunto B. Então, você vem aqui, ó, para achar a intersecção, ó, o 5 está repetido no conjunto A, está repetido no conjunto B. Então, ele faz parte da intersecção. O 6 está repetido no A e no B. Então, também ele faz parte da intersecção. Então, a intersecção com B são os elementos, são os números 5 e 6. Pois 5 e 6 são elementos que pertencem aos dois conjuntos. Muito bom. Representativamente, olha como é que ficaria. O 5 e o 6, ele está na intersecção. Então, olha aqui, ó. Eu vou circundar aqui, ó. Para vocês verem melhor. Aqui, ó. Eu estou circundando o conjunto B. Correto? Aqui, ó. Conjunto B. E o outro, eu vou fazer conjunto A. Conjunto A. Olha aí, ó. Vocês podem representar conjunto do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, conjunto A. Beleza? E tem uma parte aqui, ó, que eu vou rachurar de preto para ficar muito mais visível, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha aí, ó. Aqui, essa parte preta, eu estou indicando que são os elementos comuns. Então, na parte preta aqui vai ficar quem? O 5 e o 6. Então, você vai pegar aqui, né? Ó. Pra cá vem quem? O 5 e o 6. Porque se você ver aí, ó, ele tanto faz parte do conjunto A quanto do conjunto B. Aí é que é interessante. Aí, olha só, já vou adiantando uma coisa para vocês aqui, ó. Só para vocês verem uma coisa. Sobrou elemento no conjunto A, é só olhar lá para cima. Sobrou? Sobrou. Então, vamos ver se sobrou elemento no conjunto A, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Quem sobrou no conjunto A? Aqui. Sobrou 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? Esse 1, 2, 3 e 4 é conhecido como os elementos que estão no conjunto A, mas não estão no conjunto B. Matematicamente é A menos B. A menos B, traduzindo, são os elementos de A que não estão em B. E olha onde é que eles entram. Exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você pode ver que o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá vendo? Ali o de tá de laranja, né? Beleza. Professor, quando eu tiro a intersecção, o que sobra é a diferença? Sim. Aqui, ó, sobrou a diferença. A diferença é representada por A menos B. Traduzindo, são os elementos do conjunto A que não... O não, ele vem desse símbolo matemático aqui, ó, menos. Por isso que ele é o não. Os elementos do conjunto A que não são de B. Que não são elementos de B. Tá vendo? Então, a diferença é isso. Significa que os elementos A menos B, exatamente os elementos que estão no conjunto A, que não são do B. 1, 2, 3, 4. E ele é conhecido como somente A. Ele somente A. E tudo tem uma fundamentação na tabela verdade sobre isso, tá vendo? Outra coisa, sobrou elemento em B? Sobrou. Quem é? O 7. Quem é o 7? B menos A. Ele vai estar exatamente representado aqui dentro, ó. Tá vendo? E o que significa B menos A? Que é a diferença, né? Elemento de B que não é elemento de A. Olha aí, ó. Elemento de B que não é elemento de A, que é representado por B menos A, que é a diferença. Diferença.
diferença. E olha como é bacana você entender isso daí, tá? Então, presta bem atenção. O que é A menos B? A menos B são os elementos de A que não são de B, correto? Ele é A e não é o quê? Não é B, correto? Não é isso a tradução? A menos B, ele é do conjunto A e não é de B? Aí vem a lógica e faz isso, crianças, ó. Ele é A e não é de B. Enquanto a matemática usa o símbolo negativo para representar uma negação, né? A lógica usa o til ou o modificador. Você vai ver, durante o nosso curso, a gente falando sobre isso, que poderia ser assim, A e o modificador é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Mas aqui tá, a tradução é A e não B. Ele é A e não é B, então ele é somente A. Por isso que você que já viu lógica aí, e que já sabe esses conectivos, já sabe esse símbolo, que já viu pelo menos uma vez raciocínio lógico na forma lógica, vai começar a entender de onde é que vem. Olha aqui para mim. Muita gente trabalha com A e não B e nem sabe que A e não B são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Na matemática é A menos B, A sinalzinho de menos B, correto? Na lógica vai ser A e não B, que é o til ou o modificador. Então quer dizer que você sempre, todas as vezes que você viu lógica, significa que você também viu lá na matemática. Só que muita gente ainda não fez essa ligação. E esse é o ponto-chave. Ou seja, era o que faltava para você ligar os seus neurônios, para você entender, puxa vida. É por isso que tinha questão que eu acertava, questão que eu errava, porque eu não detinha o conhecimento todo. Exatamente. Faltava um fio. E esse fio é a ligação entre os seus neurônios que conhecem a teoria de conjunto e os seus neurônios que conhecem os símbolos lógicos, mas não tinha conexão. Olha que legal, não tinha conexão. Então, conecte-se aí com a gente que vocês vão se dar muito bem, porque aqui no Conexão Jurídica é onde você aprende de verdade, com qualidade e de onde parte tudo isso. Então, muita gente sabia conjunto, muita gente sabia lógica, mas o que sabia conjunto não sabia que tinha uma ligação entre conjunto e lógica. E tinha muita gente que sabia lógica. Hoje tem uma galera que sabe que lógica e teoria de conjuntos caminham juntos. Então tem um fiozinho ligando os neurônios do conjunto, do aprendizado de conjunto, com os neurônios. Cara, quando você fizer essa ligação, o seu cérebro vai fazer assim, ó. Aí você fala, não acredito que era isso. E é uma coisa bem simples. Basta você seguir as nossas aulas aí que você vai se dar muito bem, muito bem, muito bem. Então, claro, tudo isso aqui é apenas ainda um esboço do seu aprendizado, porque a gente vai mostrar cada coisa que vai aparecendo. Professor, isso aí tem a ver com tabela verdade? Tem. Tem tudo a ver com tabela verdade. Tabela verdade é teoria de conjunto. Vocês vão ver isso exatamente na íntegra, ok? Então, volta para a tela só um pouquinho para a gente determinar isso daqui. Então, a intersecção são os elementos que se repetem. Ok, os que se repetem você risca e diz que ele está na intersecção. O que sobrar em cada conjunto é a diferença. Como é que eu leio isso? Elementos de A que não são de B. Então, é A menos B. E se sobrou elemento em B, é B menos A. Elementos de B que não estão em A. E cada uma tem a sua respectiva posição na teoria de conjunto, e vocês vão perceber que isso aí, na verdade, é uma tabela verdade que muita gente nem percebe. Beleza? Olha aqui para mim. Vou dar uma encerradinha nesse bloco, mas eu volto daqui um pouquinho.